Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E como sempre, convidando você a ser uma pessoa melhor a cada dia. Como é que você pode ser uma pessoa melhor a cada dia? Se observando. Você não observa o outro? Você percebe que a gente olha mais para o outro, até faz fofoca, né, do outro, mas não se olha. E você sabe também que dentro da psicologia, quando a gente olha para o outro e aponta mil coisas, na realidade ele está sendo um espelho. Aquilo que você está apontando ali também tem dentro de você. Se não tivesse, você nem comentaria. Então, observe como você está se comportando. Hoje nós temos um mundo que nós precisamos de diminuir a violência. Precisamos ser mais cordatos nas nossas relações, precisamos olhar o outro com mais respeito, com mais carinho, da mesma forma que gostaríamos que olhassem para nós, né? Nós sempre esperamos que as pessoas compreendam aquilo que a gente está passando, mas também você precisa de dizer, você precisa se expressar. E se expressar e se fazer entender, porque muitas vezes, quando nós nos expressamos, não somos entendidos naquilo que queremos comunicar. Dizem que dentro de nós existe a pessoa que nós somos, as pessoas que acham que nós somos e também a pessoa que nós achamos que somos. Mas o que nós somos de verdade, nós temos que ir lá, observar bem, cascavilhar e nos descobrir a nossa verdadeira essência. E a nossa verdadeira essência é o amor, é o respeito, é conviver com alegria. Temos uma vida muito curta aqui no planeta e precisamos, sabe de quê? De nos autoconhecer e entender que a vida se vive a cada momento. É aqui, nesse momento presente, que nós construímos o depois. E quando o amanhã chega, porque muitas vezes fala assim, não, amanhã. Quando o amanhã chega, já é presente. Então, sempre será no momento presente um momento da gente fazer as transformações. Sejam elas políticas, sociais, pessoais, no trabalho, aonde você estiver. E como é importante nós aprendemos a nos expressar. Você sabia que a dança, por exemplo, é algo muito importante para a nossa vida? Quando você dança, você também fala. Você não fala com a voz, mas você fala com o corpo. E o corpo, quando você expressa aquilo que você sente, tem até hoje a musicoterapia, tem a biodança e tem o balé. No balé, você aprende os passos para você flutuar no palco, para você flutuar com aquela música e com quem lhe preparou, que faz também aquela coreografia para comunicar alguma coisa. E hoje no nosso programa nós estamos recebendo Maria Emília Clarke, que é uma bailarina excepcional, extremamente experiente, tem feito a diferença na cultura alagoana, com todos os shows que ela apresenta. Ela é de uma criatividade, de um amor por essa profissão. E também ela é empresária. E sobreviver dessa arte tem que ter muita garra, muita dedicação e muito amor. Muita alegria te receber aqui, Maria Emília Clarke. Esse nome tem poder. Prazer imenso, Maristela. Esse autoconhecimento que você propôs e que é real, ele se codifica, não é, quando você vai expressar o movimento. E é muito importante nós, seres humanos, dançantes, pensantes, buscarmos esse facho de luz, não é, em torno de uma causa, da sua causa, do seu dia a dia. E eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui e começar, não é, uma entrevista escutando algo tão potente, tão maior, não é? Então a vida se faz, se constrói com isso, com essa ideia de informação construtiva, transformadora, social, não é, humana, de amor, não é? Então, um prazer imenso estar aqui para falar sobre esse novo projeto, que são os 25 anos da companhia, intitulado O Processo Coreográfico da Bailarina Maria Emília Clarke, 25 anos.
Isso, são 25 anos que você comemora, mas já são 43 anos de estrada, de trabalho, de experiência, de colocar a tua alma. E assim, da onde vem tanta criatividade? Já são 43 anos, eu iniciei já aos 11 anos de idade. Eu acredito que um somatório de vida ao longo destes anos, eu sempre fui aquela que precisava aprender diariamente. Então não era só com a aula de balé, mas era dentro de uma exposição, era dentro de um cinema, era dentro de uma livraria, era dentro desse universo informativo, porque nós somos o produto do que nós vemos, do que nós estudamos, Do que nós vivemos. do que né? nós vivemos. Além de tudo, também assistente social. Então, é esse somatório de ideias nos faz pensar o balé, principalmente com esse trabalho que eu monto com a companhia no meio do ano, que é essa visão de utilizar a técnica clássica acadêmica nessa ideia que você falou da flutuação, extrapolar a dinâmica e entrar numa flutuação de uma ideia. Então, me permito, com a companhia, flutuar ideias. E foi muito interessante, porque esse projeto, ele foi selecionado pela Secretaria de Cultura, não é? Pelo Ministério, através do Ministério da Cultura. Só fazendo adendo, o nome do projeto, esse projeto que vocês vão assistir, Se o Mar é Lindo, Amar é Muito Mais. Aí, Isso. Então, ele traduz essa vivência dos 25 anos, não é? Inicialmente, eu pensei em fazer um pouco de cada coreografia, mas não é muito meu estilo, porque quando eu entro nesse projeto de construção, eu sou uma coreógrafa musical, né? Pesquiso músicas do mundo inteiro. E primeiro eu vou na música, primeiro eu vou na ideia do que o que é o projeto, né? Mas depois eu vou para a música, mas o que define realmente essa essência que foi reunida ao longo dos anos. E aí montei todo um arcabouço que eu vou lembrar, né, sutilmente o que foi feito, porém é uma outra obra, é um outro universo, é uma coreografia que eu vou me situar, mas ele não repete movimentos, não, ele é um outro produto. E aí, trabalhar com a criatividade, trabalhar com a sustentabilidade, reciclando material, né? Comprando coisas novas, mas sempre nessa ideia de recriar coisas. E o trabalho ficou muito interessante porque nós criamos prateleiras. Dessas prateleiras vão saindo as histórias, não é? Mas o fio de tudo, ele é um facho de luz. Ele é conduzido por uma coisa chamada tridimensional. Ela é chamada de amor à causa, ela é chamada de trabalho ao extremo, ela é chamada de uma pesquisa que vai às madrugadas. Então, é um caminho trilhado com amor e com resultado interessante. Confiram aí. olha, esse trabalho eu já conheço, já estive, né? Já estive no teatro assistindo vários trabalhos que ela desenvolveu aqui. E é muito importante você saber também que a dança em si, não tanto para quem assiste como para quem pratica, melhor ainda, né? Ele melhora a atividade motora, melhora a sua forma de olhar para você, a sua autobiografia, como você se vê, melhora a sua habilidade visual, né, espacial, porque para você poder fazer o seu trabalho, você tem que olhar essa coisa do espaço, como é que você vai ocupar aquele espaço com os movimentos, né? A linguagem corporal, como é importante essa linguagem corporal que vai também desenvolvendo as funções cognitivas. Desculpa. Essa questão da nossa força, né, interna, muitas vezes a gente não consegue expressar em palavras, mas o gesto. Tanto é que a gente diz assim, um gesto de carinho pode mudar tudo.
Às vezes, num encontro de duas pessoas que estavam estremecidas, no silêncio, e num gesto, num toque, tudo se alinha, tudo se harmoniza. E na dança é isso, não é? Exatamente. E aí você conseguiu traduzir duas coisas importantes, que uma obra coreográfica É uma obra. é uma obra. Então, quando você vai assistir esse produto, você vai receber uma carga de energia, né? De pesquisa, de movimento, mas você vai se transformar, porque o produto ele se transforma junto. Então é muito importante a gente perceber que essa essência que nós temos pode ser, através da dança, transfigurada. Sem dúvida, o balé, ele trabalha a cognição, ele vai trabalhar o seu equilíbrio motor, a reflexão sobre o pensar, não é? Vai lhe fazer se tornar um ser humano mais potente no sentido de buscar caminhos alternativos, porque nem sempre temos aquilo que gostaríamos. E a dança, ela promove essa força de sustentabilidade, essa força de conexão, do fazer que, enquanto se diz não, você fala sim. Então, eu acredito muito nesse poder do fazer. Você começa com algo que parece difícil, mas existe uma força maior de sustentabilidade que eu não tenho dúvida que passa, no meu caso e no caso de todos os artistas, tem uma força, uma coisa muito forte chamada com o espiritual. Eu tenho essa ligação muito intensa, não é assim, corpórea. Então, eu penso sempre em deixar algo que seja bom para o público. A ideia de transformar aquela ideia em algo que seja maior. Transcender. Que isso faça com que você saia melhor daquele espetáculo, não é? Independente do tema, independente da proposta que seja. Então, esses 25 anos, ele traz o apoio da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, e ela foi selecionada pela Secretaria de Cultura, não é? O concurso Nádia Amorim, do Estado, concurso Nádia Amorim, não é? Ele é um projeto que se apresentará 11 e 12 de julho no Teatro Deodoro, classificação livre. Nós vamos passando as fotos enquanto você vai falando. Classificação livre. Ele tem uma superestrutura montada, interativa, e ele também será gratuito, não é? Ele será distribuído pelo sistema Simpla do Teatro Deodoro. Você entra na internet, acessa e tem acesso a um link para você entrar. Ele é todo gratuito. Uma parte será distribuída para convidados, outra parte para o Simpla e outra parte reservada para quem chega lá também, não é? Então, mas é importante que você entre no Simpla para selecionar esse material. Então, e o mais importante de tudo isso, quando você fala, né, da dança, a dança não acontece sem a música. E toda música tem um ritmo, tem uma vibração, assim como o nosso corpo tem, assim como a vida tem, né? Tanto que quando você vai, por exemplo, a gente conhece assim, mas aquela pessoa é desse jeito, é a vibração dela, é a forma dela. Até um bairro, ele tem a sua vibração, tem a sua forma de viver. Então, veja, você pode expressar tantas coisas através da dança. Você pode expressar como um bairro se movimenta, como a história, você pode contar uma história através da música e através da dança, juntando. Então, e essa criatividade, né, que nasce no seu coração, porque não são todas as pessoas que têm essa habilidade, têm esse dom, esse talento de ter essa criatividade. E aí, assim, com essa pesquisa que você faz tão árdua, né? Porque nesse trabalho, Se o Mar é Lindo, Amar é Muito Mais, a gente traduz esses 25 anos de memória, relações ecológicas, história, relações pessoais, não é? E também eu trago nesse momento, eu saí criando um trabalho onde eu fui envolvendo todas essas situações
E cheguei também no Legba, né? O Legba é um livro, né, do Fernando Gomes, professor, Instituto Histórico Geográfico de Alagoas, também acadêmico. E ele faz uma reflexão sobre a coleção Perseverança, né? A gente já tinha feito 2 obras também. Então, a gente também traz como se fosse o ponto A dessa história. A gente vai vindo desde o início e o final a gente chega nesse momento, né? Que é extremamente espiritualizado, porque ele traz questões aí de todas as ordens. E a gente tem que pontuar sempre uma ideia de que respeito, não é, à história, respeito à diversidade, respeito às religiões. Mas é isso, o trabalho, ele, por trás de tudo, está o amor, não é? Amor de várias formas. É o amor da pesquisa, é o amor do que foi feito, é o amor desses integrantes com relação ao que eles estão propondo. É a relação pessoal também, que também entra, que nós somos um universo como um todo. Precisamos do outro para sobreviver. E precisamos do outro para sobreviver. É um desabrochar de tudo isso aí. Então, o trabalho ficou extremamente interessante, delicado, forte, mas de uma delicadeza, assim, fantástica. As cores brancas passando, né? Um pouco de azul, um pouco de cinza. E um documentário que vai permeando toda essa passagem que nós fizemos, que vemos fazendo com tanta força. Eu diria que foram 25 anos árduos, né? Com muita bagagem, com muita produção, mas eles foram leves. Prazeroso. Prazeroso. Foram pontuais, foram, diria, dignificante para o outro. Foi um olhar para o outro. Eu sempre gostei de olhar o outro, traduzir a essência daquele ser humano, né? Já são mais de 50 trabalhos coreográficos ao longo desse período. A companhia, ela agrega bailarinos da escola, que é o Balé Maria Emilia Clarke, que inicia do Baby Class e vai com programação de 10 anos até a companhia. E também aberto aos bailarinos que se formam nos projetos sociais, no caso que a gente tem uma parceria com o DITEAL. Então, a companhia, ela reúne aqueles bailarinos mais de alto nível que a gente está... E que tem que vai preparando. Vai, né? Preparando. E que entrar na companhia não basta ter técnica, precisa também ser um ser humano pensante, que também tem esse olhar voltado para o fazer, que extrapola um pouco aquela 1 hora, 2 horas que você tem ali de aula. Então, é um bailarino que tem que estar mais preparado, mais perpetuado. E nós temos feito isso, já são mais de 500 bailarinos formados que estão aí trabalhando com a dança. Eu diria que é muito mais, essa conta é muito na realidade, tem que olhar, né, isso tudo como uma missão de vida, porque, conforme eu falei no começo do programa, a vida é curta, não vai voltar atrás. Então, se você dedica o seu tempo para fazer aquilo que você ama, como você falou, o amor é muito importante, você fazer o que você gosta não é um trabalho, é um prazer. E assim, o bailarino que começa, né, as aulas, aquele que vai se formar bailarino, bailarina com você, ele também vai começar a ter, ele tem a liberdade de ter o processo criativo dele, de dialogar com você, de trocar ideias, não é? Ele precisa pensar o que ele está fazendo, ele não vai executar simplesmente um movimento. Ele tem que sentir. Ele tem que se informar sobre aquilo que ele está fazendo. Porque você expressa uma ideia a partir do seu conhecimento. Então, você se torna também um ser pesquisador. Você precisa também aflorar essa questão da pesquisa, do olhar para as artes cênicas, de uma forma geral. É muito importante essa questão. E o trabalho que você faz, né, antes de tudo, é um trabalho de inclusão também, né? A inclusão se faz através daquele que não tem oportunidade e pode ter oportunidade de fazer o balé, né, aprender e seguir uma profissão. E também a inclusão daquele indivíduo que se inscreve como pessoa, ele se sentir incluído.
E todos nós, dentro do movimento sistêmico, né, quando a gente fala de família, movimento sistêmico social, o sistema é maior do que o indivíduo. Então, aquele indivíduo, ele também, dentro do sistema, ele quer ser visto, né? Ele quer se sentir pertencente. Então, eu acho muito importante o trabalho que você faz, porque quando, dentro de um edital que você está concorrendo e você, o seu projeto é escolhido, é a sociedade, aquele governo, aquele projeto que você enviou para aquelas pessoas, está dizendo o seguinte: eu vejo você. Isso é muito bom. Não é? Isso é muito interessante. E isso é reconhecimento. Isso é alimento também. Reconhecer o outro. Isso dentro das nossas famílias também, quando um pai e uma mãe chega para um filho, e, nossa, você fez bem feito, nossa, você tem esse talento. É muito melhor do que você ficar só criticando, né? Isso seja no ambiente de trabalho, dentro de casa, em qualquer lugar, isso tudo faz a diferença. E nesse seu trabalho, eu tenho certeza que essas pessoas que vêm para você, vêm através dessa sua missão de transformar vidas. Isso a gente traduz uma ideia de contextualizar o mundo, as pessoas, não especificamente de homenagem. É mais... Reconhecimento. É mais um reconhecimento daquele ser humano diante da vida. Não que eu faça nada querendo o reconhecimento, jamais pensei nisso. A nossa questão é colocar o outro para ser contextualizado, para ser visualizado, para ele ser um exemplo para outros. A questão é didática e educacional nesse sentido. As coisas vão acontecendo aos poucos, não é, Maristela? Então, assim, eu, ao longo desse trajeto aqui em Alagoas, que são 25 anos, eu só tenho a agradecer. Eu tenho a agradecer às pessoas como você, que está sempre de portas abertas, está sempre fazendo uma comunicação, que é muito importante essa comunicação com o público, com a sociedade, que sempre, de uma forma geral, eu sempre fui muito bem recebida. Eu sou uma pessoa que me sinto muito fortalecida no meu lugar de fala, onde eu trabalho, onde eu crio. Eu agradeço plenamente aos meus familiares, aos meus amigos, as pessoas que andam comigo lado a lado. Quem anda comigo lado a lado sabe que eu carrego de todos os jeitos, carrego de uma forma ou de outra. Sou uma verdadeira mãe, distribuo o que posso, às vezes o que não posso também, a gente assim vai levando. Eu creio que existem coisas que são maiores dentro de nós e não nos preocupemos em nada, só em fazer aquilo que a sua intuição, aquilo que a sua voz interior fala, impulsiona, direciona, não é? Então, esse trabalho, existe uma frase que é muito forte, é um facho de luz, né? Então, é essa ideia de trazer... Clareia, né? Clarifica isso, a missão. Dizendo o quê? Ele é árduo, mas ele foi leve, o fazer, né? Com toda exigência, com todo o profissionalismo de cenários, que quem sabe que eu gosto de manusear elementos cênicos, sempre fui assim, desde que comecei. Não, na verdade, não sabia, foi todo um processo de aprendizado. Né? O que a gente constrói hoje é um aprendizado. Então, para mim, me alimenta muito de um trabalho estar com estruturas novas, com coisas que eu posso manusear, fazer as pessoas pensar sobre aquilo ali. Essa estrutura pode ser um ser humano, essa estrutura é um computador, essa estrutura é você pensando na coreografia, essa estrutura é você na sala de música pesquisando, essa estrutura é você às 3 horas da manhã estar pesquisando uma imagem que correlacione com aquilo que você quer, ou que avance naquilo que você quer, ou que feche a ideia que o movimento chegou perto. Então, é muito importante traduzir nesses trabalhos profissionais da companhia essa ideia de que a construção coreográfica ela passa por N fatores de pesquisa e de amor e de vida e de
acessibilidade, né? Ideias maiorais. Assim, acho que você precisa buscar coisas que agreguem esse facho de luz. Não é? Eu vivo buscando coisas que agreguem esse facho de luz, para a gente chegar numa forma mais interessante. Você falou do faixa de luz, né? E eu me lembro de uma imagem, né? Imagina um quarto escuro, todo escuro, ninguém enxerga. Se alguém acender um fósforo, um único fósforo, ele vai iluminar e todos poderão ver. Isso é fantástico. Com um único fósforo. Lindo, Então, veja, essa imagem é uma imagem que agrega, né? Quando eu falei da questão do reconhecimento, não foi na questão da vaidade, foi na questão de pertencimento. De quando você é reconhecido, é como dizendo para você, você pertence a esse mundo, você faz parte. E todos nós precisamos de nos sentir pertencentes. Então, aquele indivíduo aquele bailarino que está lá com você, quando ele é reconhecido também, o que faz? Primeiro, incentiva ele a querer continuar a pertencer. Porque quando aí vem a questão da inclusão. Um exemplo, né? Quando uma pessoa ela não é vista, ela não é lembrada, ela é tratada como qualquer coisa. Tratada com pouco caso. Perfeito. E essa ideia de pertencimento, que você colocou tão bem, ela, na verdade, é o caminho de elevação daquele ser humano. Não é? É a conexão. É a conexão. Nós precisamos, né? O seu trabalho é um trabalho de conexão. O trabalho da dança, da música, da história que você vai contar, você está ali com um público variado, com a diversidade. Cada um vai se conectar com uma parte do que você está fazendo ali. Muitas vezes, uma pessoa vai se conectar a um pedacinho da história, mas aquele pedaço da história que ele se conecta ali, ele sai dali renovado. Quando nós vamos a um teatro, quando nós vamos assistir a um espetáculo de dança, isso também, olha, veja a maravilha, a neurociência diz, diminui o nosso estresse. Com certeza. Olha, isso é tão provado, porque eu, assim, não é para falar de mim, mas eu estou dando um exemplo. Eu dou 8 horas aulas e vou coreografar isso à noite, após esse processo. Não é? Então, assim, você extrapola aquele limite. Exatamente. Né? Para chegar onde você quer. E ali fica fácil da coisa acontecer. Então... eu admiro muito o seu trabalho, Maria Emília Clarke. Você é vista pela nossa sociedade, é uma querida, é uma pessoa que faz a diferença na vida de muitos jovens, dentro das escolas, no trabalho de inclusão. Então, você está de parabéns. O show é um processo coreográfico dessa bailarina que está aqui, maravilhosa, Maria Emília Clarke. Se o mar é lindo, amar é muito mais. Então, você, por favor, vá lá. Qual é o endereço que as pessoas podem olhar e também poder acessar o espetáculo? Isso, 11 e 12 de julho, às 19h30, em Teatro Deodoro, entrada gratuita, classificação livre. E ele é adquirido através do sistema Simpla que o Teatro Deodoro assumiu já há algum tempo. Ele é um sistema da internet, você vai lá, seleciona o seu ingresso e fica com como se fosse uma tarja, né? E apresenta lá na hora, aquela seleção. Eu gostaria que o nosso programa já está no final, temos aí uns 40 segundos ainda para você poder fazer a sua despedida desse público, deixar sua mensagem. Queria agradecer imensamente e dizer que somos todos fachos, né, de luz. E que para isso a gente tem que estar aberto, de braços abertos, para quem está do lado, para quem está na nossa frente, para quem está por trás, para quem está aqui pertinho, para aqueles que a gente não enxerga, para os que a gente enxerga. Então, eu acho que a vida é rápida e breve, como você falou.
Estamos aqui, não sabemos por quê nem para quê, mas a gente tem que acreditar em um mundo melhor. Eu só consigo ver esse mundo melhor sendo extremamente pesquisadora, extremamente batalhadora, extremamente mãe, dura, também sou dura, sou muito exigente, porque temos que ser Exigente, não é né? dura. Exigente. Mas tem que exigir, porque existem regras, né? E essa normas. exigência é o caminho. Acho que se a gente buscar um pouco mais de disciplina Isso, nessas a disciplina. crianças, a gente vai melhorar E o a nosso dança mundo, também traz, né? né, a disciplina. Então é isso, eu faço um convite para vocês conhecerem. Se o mar é lindo, o mar é muito mais. Achei que isso sintetizava um pouco essa força, porque o mar, e aí vem a questão do documentário, que eu não quero falar muito, mas o mar, ele é potente, né? A gente, da mesma forma que a gente viu, da mesma forma que a gente sabe E da misterioso, potência, né? misterioso, dos problemas ecológicos, a gente já falou sobre isso, né? E a gente constatou no Brasil, né? Mas ele toma o lugar que é dele. Nós não podemos tirar o lugar. E quando nós Das tiramos, ele vem estruturas. buscar de Ele volta. vem buscar de volta. Então, a gente fez uma reflexão sobre o mar, de uma forma tão bonita e intensa, que eu acho que vocês vão equiparar o mar a algo que é a natureza, que é a nossa essência, que é o facho de luz. Muito obrigada. E você, quando falou do mar, eu lembro, meu nome tem o nome mar, né? Maristela, estrela do mar, né? Eu tenho os pés no mar e a cabeça nas estrelas. Os Tudo a convites, ver. assim, Muito obrigada. primeira cadeira, seja bem-vinda, eu tenho um carinho imenso por vocês. Não por estar aqui, por vocês serem batalhadores da arte, da informação, né, do trabalho social. Eu acredito em pessoas que somam. Tá. Muito obrigada. Vai ser um show, um espetáculo maravilhoso. Eu vou estar lá. Bom, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem. Estaremos aqui com novidade para vocês. Até lá!